A hora da crise é o momento em que o impaciente passa a receita para o paciente. Em 98, eu me desentendi com meu sócio, saí fora e fundei o Grupo Nilcon, que você apresentou hoje. O Grupo Nilcon acabou se constituindo de 7 empresas, etc., foi crescendo. Em 2002 já era líder de mercado. Eu nunca ninguém disse na publicidade isso, mas eu vou falar sinceramente. Do zero a líder de mercado, nunca aconteceu na história da publicidade uma empresa chegar com essa rapidez. E nunca aconteceu de ficar 16 anos na frente também. Muito raro. E talvez a gente tenha conseguido a maior receita da história de uma agência de publicidade no Brasil. Quando a gente fala de marketing, né? Na minha vida, eu me considero um cara bom de marketing no meu nicho. Também me considero um cara talentoso em finanças. Mas se eu só tivesse o talento em finanças, seria muito difícil pra mim ter chegado aonde a gente chegou em termos de alcance, né? Então eu entendo que o marketing como é um pilar não basta ser, tem que parecer. Exato, exatamente. Se você só for um bom profissional e não parecer para os terceiros, para quem vai utilizar do seu serviço, para quem vai analisar se deve ou não trabalhar com você tem que... A divulgação é tudo. Agora, de forma correta, né? Não, com certeza. Em 2015 eu vendi, eles pediram um fade-out de 2 anos, ficar mais 2 anos formando, né, as pessoas que vão me suceder. E aí eu falei, bom, eu vou fazer o que agora? Ok, eu estava muito bem financeiramente, fiquei líquido porque vendi empresa. Primeiro vendi 20%, depois 40%, depois 60%, depois 80%, depois final, acabou. Aí vendi o resto. Esse saldo foi em 2015. Eu fui vendendo por etapas, né? E qual que é o melhor momento de vender um negócio para você? Eu acho que assim, as pessoas quando pensam em vender seus negócios, tem que tomar muito cuidado. No início a pessoa precisa de capital. E eu sempre sugiro assim, se você tem um potencial de crescimento, de multiplicar o seu crescimento e você vê um valor maior lá no futuro, venda um pedaço pequeno no início. E faça cash-in de tudo. Mostra pro teu sócio que você está trazendo dinheiro para dentro do negócio e não pro teu bolso, que não é a hora. Tudo tem sua hora. Ou você vai fazer uma venda para estratégica no futuro, ou você vai fazer um IPO, que é a abertura de capital. Você pode fazer o que você quiser, mas você tem que pensar que você precisa de capital, você toma cuidado que se você se desfizer de um stake grande no teu negócio, você vai se arrepender lá na frente, quando você mesmo vai criar esse valor. E teu sócio estratégico vai ajudar a criar esse valor, não tenha dúvida. Então, o momento certo não dá para dizer, não tem varinha de condão para dizer. Muitas empresas antecipam muito o seu IPO ou sua abertura de capital. Quem tem sócio tem patrão, tem que tomar cuidado. Muitas vezes isso pode ser uma faca de 2 gumes, porque pode atrapalhar o crescimento. Tem uma série de aspectos para serem avaliados antes de tomar uma decisão importante como essa. Existem as startups que precisam disso, porque tem receita ainda muito limitada no início, então elas têm que fazer essas rodadas série A, série B, etc, tal, para tentar sobreviver até o negócio realmente acontecer. Mudou muito o humor do mercado em relação à aceitação do não receita. Aí eu pensei assim, o que eu vou fazer, né? Porque eu não vou parar. A idade vem e você tem que pensar assim, bom, eu tô líquido, eu tô bem, eu poderia parar de trabalhar? Poderia. Mas o que seriam das férias se você só trabalhasse? E o que seria o trabalho se eu tivesse férias? Você quer morrer em casa. Minha mulher falou, se você ficar em casa, nós vamos separar. Eu não vou te aguentar aqui em casa. Se bem que ela trabalha mais que eu hoje em dia, mas o trabalho dela é muito em casa, porque ela é influenciadora. Eu não imagino digital. ninguém que trabalha mais que você, cara. Não, pode deixar que não. Sabe por quê? Sabe por quê? Eu falei isso outro dia e vou repetir. O poder tá na agenda vazia, não na agenda cheia. Eu tive agenda cheia por 38 anos seguidos, das 9 da manhã às 9 da noite, enlouquecidamente escravo de uma agenda. Reunião atrás de reunião, etc. Hoje eu escolho as reuniões onde eu sou mais efetivo, onde eu posso render melhor. Eu sou hoje presidente do conselho de 8 negócios que eu entrei. 8, não foram 1, foram 8. Essa sua visão de mundo é porque ela é hoje ou você teria feito diferente? Não teria feito diferente. O executivo empresário hoje que está envolvido na operação tem que dar vida pela operação. Eu não conheço outro jeito. Garanto que você está aqui 20 horas por dia, se pudesse. O primo que mais trabalha aqui, cara, sem dúvida. Parece um consultório médico o escritório dele. Não, cara, será que eu era tão louco pelo meu negócio que eu pensava, nossa, já é sexta-feira. E amanhã é segunda. Juro por Deus, adorava estar com a minha família, adorava tudo que eu fazia, mas eu não via a hora de voltar para fazer coisa acontecer. Enlouquecido pelo negócio. Não consigo ver de outro jeito, né? Amar o que você faz, né? Paixão pelo negócio, não tem outro segredo. E uma coisa que eu aprendi é que não necessariamente você precisa amar alguma coisa, você pode aprender a amar alguma coisa que faz sentido para você. Bom, enfim, aí eu pensava, o que eu vou fazer? Vou parar? É que nem andar de bicicleta, você gosta de idade. Você parar de pedalar, você cai. Então, a velhice vai vir para quem não produz, para quem não se sente útil. A demência vem para quem não usa o cérebro. Então, eu não vou parar. Eu acho que eu tenho muito a dar. A primeira coisa que eu fiz, eu era fanático pelo mercado financeiro. Eu me considero investidor profissional no sentido que eu entendia bastante como funcionava, porque eu já tinha um recurso interessante para aplicar. E eu falei, bom, agora eu não sou mais, não tenho mais empresa dando dividendo, eu vou virar rentista, então agora eu preciso entender onde eu vou botar esse dinheiro. E eu decidi na época, falei, eu vou investir parte do meu dinheiro. Começamos com uma asset, que é a Nest. Aí depois eu entrei na Tricorp, que é private equity, que é uma coisa que eu nunca entendi no Brasil. Se você olhar o portfólio de investimento de um europeu, de um americano, de um asiático, 30% pelo menos é private equity. Que é o jeito de você entrar, em vez de arriscar na bolsa de valores ou fundo de ações, você entra sócio de empresas. Foram mega avaliadas por essas profissionais que somos nós do private equity. E aí entrar lá dentro, e nós entramos na gestão, ajudamos os caras, investimos dinheiro dos nossos clientes do fundo lá e vamos sair daqui 3, 4 anos com 3, 4, 5, 6, tem até 10 vezes capital investido. Então só que você queria saber de números, lá já tem R$1,5 bilhão sob gestão. Eu nunca botei dinheiro em criptoativo. Eu nunca botei dinheiro em Bitcoin, Ethereum, nenhuma das moedas. Por alguns motivos. Primeiro, que eu sou muito careta para isso. Segundo, que moedas, grande parte delas é meramente especulativa. Por mais que ela tenha dado muito dinheiro a muita gente,
elas são sempre muito instáveis. Ô Lucas, qual foi a última vez que você comprou Bitcoin? Quando bateu 300 mil lá. Ah, então tá bom, pode continuar. Esse é o melhor Você tá sinal do ótimo, mercado. agora- Eu vou te passar as dicas, tá? Quando ele operar, a gente faz o contrário. Tá bom. Mas, ô Jus, deixa eu me perguntar uma coisa. A gente é muito curioso aqui de saber o que a turma bem-sucedida que vem aqui faz com o próprio capital. E a gente sabe que você tem um family office, etc. E tal, tem um elf, né? Você comentou. Isso. Eu estava dizendo aqui rapidamente Tinha que antes... ser uma talvez filosofia, alguma coisa? Eu estava dizendo um pouquinho antes que o perfil do investidor tem que ser muito bem avaliado para o risco que ele quer correr. Eu sou um pouco mais agressivo do que deveria para minha idade, porque eu já estou na fase de manutenção de capital e tenho pouco tempo para refazer. Quando eu falo que um cara de 30 anos pode ser mais agressivo e investir mais na bolsa... Mas quando chega no seu patamar, Justus, isso daí muda um pouco, né? Não pense que muda, porque os caras fazem besteira, entendeu? Então, por exemplo, eu não alavanco, isso é uma coisa que está fora do meu repertório, não corro o risco necessário. Então, obviamente que nesse momento todos os ativos perderam muito valor no mundo todo, porque tivemos a tempestade perfeita de emendar numa Covid uma guerra na Ucrânia. Quando tem um impacto desse tamanho que você vê como investidor onde você tem que se proteger. Quem mais tomou prejuízo nesse momento era os que estavam mais expostos. Então, as ações, por exemplo, o mercado acionário brasileiro voltou a cair abaixo dos 100 mil pontos. Se você olhar as empresas, elas estão super desvalorizadas. Elas estão valendo muito menos do que deveriam. A bolsa brasileira inteira tá barata pra caramba. Então, oportunidades estão aí. Eu, como investidor, sempre penso assim, como equilibrar as coisas. Então, eu chamo o pessoal, no meu caso, da minha própria empresa, que faz essa gestão para as pessoas, e analiso caso a caso e peço uma sugestão. Por mais que eu me ache investidor profissional, eu peço para os meus CIO uma sugestão de perfil de portfólio onde a gente tem um equilíbrio. Porque se você tem equilíbrio, nem tudo vai cair ao mesmo tempo. Então, quando a renda fixa está bem, a renda variável está sofrendo. E vice-versa. Então, private equity é mais longo prazo, depende muito mais do desempenho da empresa, não tem tanto a ver com o mercado. Então, se eu perdi em algumas posições, perdi também como todos os mortais perderam. Todo mundo perdeu que estava investindo. Mas eu consegui me proteger bem. Então, eu tô meio que perto do 0 a 0. O resumo da ópera é esse. O cara tem que escolher o portfólio dele, ele tem que se equilibrar. Eu sempre falo pro jovem que se você juntou um certo capital, mas não tanto ainda, não arrisca mais do que 20% dele em renda variável, em bolsa, essas coisas. Fica mais no papai e mamãe que você vai se dar melhor. Durante a crise, Warren Buffett, que é um dos que eu mais admiro no mundo, ele falava assim, meu pior investimento em ações levou 18 anos para voltar. Se a empresa é boa, um dia volta. E é a hora que ele fala outra coisa muito legal, que é o seguinte, a hora da crise é o momento em que o impaciente passa a receita pro paciente. O cara que tem paciência e tem estômago e sangue frio, vai ficar quieto e não vai realizar o prejuízo. O que você pode dizer assim, estou valendo menos, porque o papel que eu tinha lá do Banco do Brasil, ou da Petrobras, ou do qualquer empresa, ou da Ambev, tá valendo menos nesse momento, mas são boas empresas, eu acredito nela. Olha que bizarro, né? O Brasil tá com um PL hoje menos de 5. De graça. Você tem noção do que é isso? Cara, e aí você olha pra bolsa, olha que interessante, quando você pega os últimos 36 meses, tem uma pauta, assim, que eu sempre... Ela é relativamente polêmica, mas eu sei que você vai trazer isso de alguma forma construtiva, né? Porque quando a gente fala sobre meritocracia, numa empresa, quando a pessoa está nela, existe uma capacidade da pessoa de ela crescer na empresa ou ser demitida. A pessoa, ela às vezes não definiu a realidade a qual ela nasceu, mas aonde ela está, é possível que ela de alguma forma cresça ou deixe de crescer. Como que você enxerga? Você acha que hoje existe de alguma forma meritocracia? Eu preciso dizer assim, a experiência e a maturidade trouxeram uma série de visões diferentes. Eu sempre fui um ownership-minded person. Era uma pessoa com mentalidade de dono. E isso mudou. E hoje em dia o que funciona é o partnership-minded executive, né? Que é o cara que pensa na parceria, na divisão da riqueza gerada pelas pessoas da empresa, com elas mesmas. Você não consegue, por mais que você tenha talento, que você tem de sobra, Thiago, fazer isso que você fez aqui sozinho. Então você tem que dividir isso. E na divisão, a delegação é talvez uma das facetas mais complexas do empresário bem-sucedido. Porque ele acha que ele sabe tudo do jeito dele, que tudo tem que ser do jeito que ele faria. E eu fui muito assim, fui muito control freak. Eu sempre achava que tudo tinha que ser do jeito que eu queria fazer e que os outros nunca iam fazer tão bem quanto eu faria. E aí é difícil como é que você remunera essas pessoas, como você estimula, como você atrai, retém talento dentro do teu negócio, que é quem vai fazer acontecer. Eu, como bom líder, não precisava fazer mais do que isso. Atrair os talentos e motivar os talentos e reter eles na empresa. Fazer eles terem uma vida longa no negócio e não ficarem pulando de galho em galho, né? Porque não é o que eu queria. Esse é o único jeito de você fazer isso, é você dar uma participação para os caras. Historicamente, na nossa profissão, quero lembrar, e vou dar um exemplo aqui, a DPZ foi uma agência que sempre foi muito importante no mundo da publicidade. E tinha 2 talentos lá dentro, um chamava Washington Oliveira, outro chamava Nizam Guanais. Poxa, se eu fosse o dono da DPZ da época, eu dava metade da empresa para esses 2. A empresa tem que valorizar meritocraticamente quem realmente produz e faz ela ser fora de série. Os outros, você pode ter pessoas que tem que estar lá porque tem que carregar o piano do dia a dia, mas os que superam e os que são fora de série você não pode perder.